Essa é mais uma aula da série Nivelamento em Matemática Básica aqui do canal. Para você que é do ensino médio, do Fundamental 2, ou está estudando para algum concurso ou simplesmente gosta de matemática, aqui é o lugar para você. Sem mais delongas, vamos à aula, mas antes a vinheta do canal. Esse tema, adição e subtração, foi dividido aqui em duas partes. A adição foi o tema da primeira aula e é importante que você veja e acompanhe todas as aulas na sequência. Nessa aula, a gente vai falar sobre subtração. Subtração de números inteiros, números decimais e números inteiros com números decimais. E já vamos para a aula, mas antes, se você puder, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso vai ajudar muito o canal. Vamos lá para a aula. A subtração sempre traz a ideia de diminuir, de reduzir, de tirar alguma coisa. Os problemas matemáticos não virão pedindo para que você faça uma subtração. Os problemas devem ser interpretados e ali, naquela situação, você deve reconhecer que muito provavelmente a operação que você vai usar é uma operação de subtração. A gente já vai resolver os nossos exercícios juntos, mas antes disso eu preciso fazer aqui algumas observações com vocês. Os algarismos numa subtração devem ser colocados e mantidos em seus lugares correspondentes e propostos aqui pelo exercício. Diferente da adição, que a gente pode fazer essa inversão, que não vai alterar no resultado daquela conta, aqui na subtração, a gente precisa manter esta ordem, essa sequência que está sendo proposta, porque senão vai ter alteração no resultado. Uma outra observação que eu quero fazer com vocês é em relação ao alinhamento dos números. Os números sempre devem ser alinhados da direita para a esquerda, do final do número para a esquerda, ou da vírgula, como a gente vai ver daqui a pouco também. Então, a gente deve observar que o final do número é a casa da unidade. Unidade embaixo de unidade. A partir daqui, a gente faz o alinhamento. A casa da dezena, embaixo de dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Aqui o nosso primeiro exercício, uma operação de subtração relativamente simples com dois números inteiros. É importante que a gente vá fazendo isso junto. O grau de dificuldade vai aumentando com os novos exemplos. É importante que você faça todos os exemplos, que você faça os exercícios, que você sinta e saiba aonde que está a sua dúvida. Porque é com a sua dúvida que você vai aprender. Aquilo que você sabe, você já sabe e ali não tem conhecimento novo. O conhecimento novo vai chegar a partir do momento em que você identificar aonde estão as suas dúvidas e as suas dificuldades. Vamos junto, vamos para o primeiro exercício. Eu vou sair da tela para que fique mais fácil para a gente poder resolver isso. Aqui então, pessoal, a gente vai estar armando essa operação. Olha, aqui o 523. Nós vamos analisar esse número primeiro para que a gente possa fazer então o alinhamento. Aqui a gente tem a primeira casa, que é da unidade, a segunda casa, que é da dezena, e a terceira casa, que é da centena. O número 56, ele é composto de unidade e de dezena. Então, como a gente viu, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A gente vai pensar nesse 56, terminando aqui junto com o 3 da unidade do 523. Então, a gente vai ter o 56, que é o 5 dezena embaixo de dezena, e o 6, que é a unidade desse número aqui, na casa das unidades. Aqui a gente já pode fazer, então, a nossa subtração. Temos um 3 que precisa ser tirado desse 3, 6. Isso não é possível. De um 3 a gente não consegue tirar 6. Na subtração, a gente vai emprestar do vizinho. Então, esse 2 aqui, ele deixa de ser 2, passa a valer 1 e empresta para o 3 esse 1 aqui. O 3 fica valendo 13. 13 menos 6 é 7. Agora, a gente pode fazer. No caso, o 2, que ficou valendo 1, de 1 eu não consigo tirar 5. O que a gente vai precisar fazer nesse caso aqui? O 5, que é o vizinho do lado, vai ficar valendo 4, porque ele emprestou 1 para esse vizinho dele aqui. 1 com 1 é 11. 11 menos 5 dá 6. Agora, a gente pode fazer. O 4 não tem nada para tirar dele aqui embaixo, então ele permanece sendo um 4.
Essa conta aqui, o resultado dessa nossa conta aqui é 467. Aqui a gente ainda tem uma operação com dois números inteiros. Vamos armar essa operação junto, essa subtração junto, para a gente ver quais são as dificuldades que a gente vai encontrar. Então, aqui a gente pode colocar o número 2.281. E a gente precisa analisar esse número. Esse número ele tem uma unidade, ele tem aqui a dezena, ele tem a centena e ele tem a casa da unidade de milhar. O número 469, ele é composto aqui da casa da unidade, da casa da dezena e da casa da centena. A gente vai fazer o alinhamento, como a gente já viu anteriormente, da direita para a esquerda. Então, nós vamos buscar aqui que o 9 é unidade, o 9 é unidade embaixo de unidade. Nós sabemos que a centena deve ficar embaixo da centena. Nós vamos começar aqui, ó, 469. Centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Nós temos aqui na casa da unidade a conta também, a nossa operação, a gente sempre começa aqui na direita. Então, nós vamos fazer 1 menos 9. De 1, eu não consigo tirar 9. O que acontece aqui? Esse 8 aqui vai ficar valendo 7 e vai emprestar para o amiguinho do lado, que ficou valendo 11. De 11, eu consigo tirar 9, que dá 2. 7 menos 6, mesmo emprestando, é possível tirar 6 desse 7 aqui. 7 menos 6, sobra 1. 2 menos 4, de 2 eu não consigo tirar 4. Esse 2 aqui vai ficar valendo 1 e vai emprestar 1 para cá. 12 eu consigo tirar 4, que sobra para a gente 8. Esse ficou valendo 1. 1 menos nada é o próprio 1. Então, o resultado dessa nossa operação, 1.812. Vamos para a próxima conta e vamos ver quais são as nossas dificuldades para serem resolvidas. Pessoal, eu estou voltando aqui com vocês porque nesse caso aqui, nessa situação, nós temos dois números negativos. Muitos alunos confundem essa situação de dois números negativos pensando que deve usar aqui nesse momento regra de sinal. Porém, a regra de sinal, a gente vai verificar isso já já aí para frente, ela deve ser utilizada apenas na multiplicação, na divisão e para retirar de parênteses. Adição e subtração não tem regra de sinal. Aqui, no caso, nós estamos vendo uma multiplicação? Não. Nós estamos vendo uma divisão? Não. Tem alguma coisa para ser retirado dentro de parênteses? Não. Então, não temos regra de sinal. Nós simplesmente temos dois números negativos. E como que a gente vai resolver isso daqui? Temos menos 13 com menos 10. Aqui eu costumo dar um exemplo que é o seguinte. A gente vai usar a própria cantina da escola para a gente entender o que fazer no momento em que a gente tiver situações de números negativos com números negativos, números positivos menores do que números negativos. O que a gente tiver de negativo, negativo é a dívida que a gente tem lá na cantina da escola. Negativo é a dívida que a gente tem na cantina da escola. E dinheiro para pagar vai ser positivo. Então, os positivos vão ser o dinheiro que a gente vai levar lá. E negativo sempre vai ser a dívida na cantina da escola. Nesse caso aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer, você tem uma dívida de R$ 13 lá na cantina já. No outro dia, você vai lá e faz outra dívida, porque é negativo. Você pagou alguma coisa aqui? Não. Você foi lá, devia 13 e foi lá e fez outra dívida de 10. O que vai acontecer aqui? Você vai ficar com dívida ou vai ficar com troco? Claro que você vai ficar com dívida. Pensou em dívida? Já coloca aqui, ó, um sinal negativo. Fiquei com dívida, o resultado é negativo. Tá? Aqui a gente vai juntar as dívidas. Por quê? Porque você ficou com uma dívida maior agora. Você devia 13, com outra dívida de 10, você ficou devendo na cantina da escola 23. Então, o resultado dessa operação aqui é menos 23. Vamos então para o nosso próximo slide, que a gente vai conversando a respeito disso. Pessoal, aqui nós vamos conversar a respeito de algumas propriedades da subtração.
No caso da subtração, a ordem dos algarismos faz alterar o valor. Diferente da adição, aqui na subtração, a ordem, a inversão dos algarismos vai fazer alterar o valor da conta. Aqui no primeiro exemplo, eu mostro para vocês que se a gente inverter só os números, a gente tem 10 menos 6. Se a gente fizer uma inversão dos algarismos, mantendo o sinal na mesma posição que ele está aqui anteriormente, nós vamos ter resultados diferentes para essas contas aqui. Por quê? Porque 10 menos 6 aqui é 4. 6 menos 10, qual que é o comportamento que eu tenho que ter aqui? O que é dinheiro e o que é dívida? Olha, aqui eu devo 10 lá na cantina da escola, tá vendo? 10 negativo, ó, é menos 10. Então, na cantina da escola, eu devo 10. E eu levei só 6 reais para pagar esses 10 aqui. Eu levei 6 reais e eu devia 10. Eu consegui pagar toda a minha conta? Não. Eu fiquei devendo? Sim. Então, eu já vou lá e coloco um número negativo. Quanto que eu fiquei devendo? Agora é a pergunta. Se eu devia 10 e paguei 6, eu fiquei devendo 4. Esse 4 positivo que deu aqui é diferente do menos 4. São números opostos e totalmente diferentes. Então, a gente não pode fazer a inversão dos números aqui sem levar junto com o número o seu sinal. Como o exemplo que eu acabei de fazer aqui para vocês. Ó, a mesma conta. 10 menos 6, eu quero inverter? Não tem problema nenhum, desde que esse menos 6 saia da posição dele, vá para outra posição e leve o sinal dele. Fica menos 6 mais 10. Nesse caso aqui, a gente já sabe que essa conta aqui dá 4. Nós fizemos ela aqui. Agora aqui, eu tenho como dívida na cantina 6. Ó, sinal negativo. 6 é a dívida que eu tenho na cantina. Número negativo é a dívida na cantina. Eu devo 6 na cantina e levei 10 para pagar minha dívida. Eu paguei minha dívida? Paguei. Sobrou troco para mim? Sobrou. Sobrou troco, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o sinal positivo aqui. Quanto foi o troco que sobrou? Para mim não esquecer que deu positivo. Se eu devia 6 e paguei 10, eu tenho 4 de troco. Então, eu tenho um 4 positivo. 4 é igual a 4. Aqui eu estou sem o sinal, não tem problema nenhum, mas eu estou dizendo que esse 4 aqui é igual a esse 4 aqui. Esse, na outra situação que nós tivemos lá, é diferente. Esse 4 positivo é diferente do nosso menos 4. A segunda propriedade que nós vamos precisar entender no caso da subtração é o elemento neutro, que é o zero. Assim como na adição, na subtração, um zero não tira nada do número em questão. Então, aqui, 23 menos zero. Quanto que é 23? Eu tenho 23 e tiro zero, tiro nada. Ele continua sendo o mesmo 23. E assim também com 152. 152 menos zero continua sendo 152. Nesse próximo exemplo, eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque aqui a gente vai precisar aplicar a regra de sinal. Então, o que acontece aqui? O sinal negativo antes dos parênteses altera o sinal de todos os algarismos que estão dentro desses parênteses. Aqui, pessoal, regra de sinal, por quê? Porque a gente tem um sinal negativo antes dos parênteses. A gente vai precisar tirar esses algarismos dos parênteses e, para isso, a gente precisa observar qual é o sinal que está antes dele. E aqui a gente vai observar o quê? 23. Nós vamos copiar porque nós temos o parênteses, precisamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Nós temos que 23 menos 7 menos 5 dá 2. 2. Isso daqui é igual ao quê? 23, repete, menos, o 2 é positivo, certo? Menos que está aqui antes do parênteses. Com positivo, menos com mais, na regra de sinal, a gente vai estudar isso, mas grande parte de vocês já conhece a regra de sinal. Menos com mais dá menos. O 2 sai dos parênteses. Nesse próximo exercício aqui, a gente já tem uma coisinha diferente. O 23 a gente repete, menos. Agora, o que acontece aqui? Ó? 5 menos 7. Como que a gente sabe o resultado disso daqui? Lembra da cantina da escola? Quem é a dívida aqui? É o 7 aqui, ó, que é negativo. Eu devo 7 na cantina da escola e paguei 5. Eu consegui pagar toda a minha conta? Não.
Eu fiquei devendo ainda? Fiquei. Eu já vou lá e coloco o sinal. Quanto que eu fiquei devendo? 5 que eu levei para pagar. Devia 7, eu ainda fiquei devendo 2. Nesse caso aqui, a gente vai repetir o 23, menos fora do parênteses, com o menos que está lá dentro do parênteses, menos com menos, na regra de sinal, dá mais. Menos com menos é mais. 23 mais 2, isso daqui é igual a 25. Então, pessoal, a gente vai observar regras de sinais aqui. Eu fiz questão de colocar justamente porque a gente está falando de subtração, mas que o próprio sinal da subtração antes dos parênteses faz muita diferença. Quando a gente vê um sinal de subtração antes dos parênteses, a gente precisa ficar ligado, porque vai ter alteração nessa conta e esse sinal não está ali à toa. Essa conta foi pensada para trazer para a gente uma dificuldade para a gente resolver. Então a gente precisa observar isso. E aqui o resultado, como quarta propriedade, o resultado de uma subtração chama-se diferença. Então aqui, no caso, esses resultados que nós obtivemos quando nós subtraímos números, ele chama diferença, tá? Que é o caso aqui, que a gente fez essa subtração clássica aqui de 10 menos 6, a gente obteve uma diferença entre os algarismos. Vamos para o próximo slide, a gente vai fazer exercício e a gente vai entender isso junto e melhor. Nesse momento, a gente vai começar a fazer a subtração com os números decimais. Números decimais, aqui a gente precisa ter muita atenção e entender também, porque as vírgulas que a gente encontra nos números decimais acabam confundindo a cabeça dos alunos, porque mistura, a gente não sabe direito que regra que a gente usa na subtração e quando chega a multiplicação, o que a gente faz. Então vamos prestar muita atenção aqui na subtração, porque quando chegar a multiplicação vai ficar fácil, a gente já vai estar sabendo essa regra aqui e a gente não vai se confundir com a regra que tem lá na multiplicação. Aqui na subtração, qual que é a regra? É vírgula embaixo de vírgula, sempre. E a gente pode completar os números decimais para a sua direita, no final da escrita decimal. O que é isso? O 2,7 pode ser completado depois do 7 com 0. Esse 0,32, depois do 2, ele pode ser completado com 0. E os outros números aqui, é no final que a gente pode fazer o complemento desses números. E por que a gente tem que completar? Vamos para o próximo slide que a gente já vai entender isso também. Nesse exercício, nós temos dois números decimais numa operação de subtração. Observe que o 2,7 ele tem só uma casa decimal e o 0,32 tem duas casas decimais. Nós vamos precisar observar o número que tem mais casas decimais e aí completar o outro número para que fiquem iguais. Mas quem que vai em cima? Quem que vai embaixo? A gente vai manter, lembra lá quando a gente conversou de manter a ordem que traz o exercício, a gente vai manter a ordem que o exercício está trazendo esses números para a gente. Então, no caso aqui, a gente vai começar montando 2,7 menos 0, vírgula embaixo de vírgula, 32. Observe aqui que o 0 e o 3 são os vizinhos dessa vírgula aqui. Eles ficam do lado da vírgula. Como que a gente vai fazer o alinhamento desses números? Olha em cima. O 2 e o 7 são vizinhos dessa vírgula aqui. Os vizinhos da vírgula ficam em cima dos vizinhos da vírgula, embaixo dos vizinhos da vírgula, depende a referência que a gente está usando aqui, mas eles nunca saem dessa posição. E os outros números vão se alinhar por si só. Aqui nós temos então que a gente vai ter que completar com zero, como foi proposto. A gente precisa completar os decimais com zero até o ponto em que fiquem iguais em suas casas. Aqui duas casas, agora que a gente completou de cima, ele também tem duas casas decimais. E aí então a gente vai fazer a subtração. De zero eu posso tirar 2? Não. Esse 7 aqui fica valendo 6 e empresta 1 para o amiguinho do lado. De 10 eu posso tirar 2. 10 menos 2 dá 8. O 6, que ficou valendo agora aqui, menos 3, conseguimos fazer. 6 menos 3 é 3.
Pessoal, aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula também no resultado. A vírgula se mantém aqui, ó, o tempo todo. Ela não sai do lugar independente do que aconteça. E aqui, 2 menos 0 é o próprio 2. Então, o resultado para nós aqui é 2,38. Vamos para o próximo exercício. Aqui a gente vai encontrar os números com 3 casas decimais. E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai alinhar, a gente vai igualar e as vírgulas embaixo das vírgulas. Não esquecendo disso, tá? Eu insisto, porque é importante que isso grave na sua cabeça. Adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, sempre. Daí você não vai errar, não vai ter problema quando chegar nas outras operações. Então, aqui a gente vai fazer o 70,327. E nós temos o 22,81. Então, a gente já sabe que a vírgula é embaixo da vírgula, o 22 acaba aqui, vírgula 81. Observe que o 2 e o 8 são os vizinhos da vírgula, o 0 e o 3 são os vizinhos das vírgulas, são eles que dão para nós a referência de alinhamento. Porque, ó, depois o 1, que está do lado aqui, vai ficar embaixo do 2, que está do lado do vizinho lá de cima, e aí o 7 fica sozinho por enquanto, porque o que a gente vai fazer? A gente vai completar ele com 0. E aí, então, a gente pode fazer essa operação. De 7 eu tiro 0, eu continuo. Lembra do elemento neutro? Opa, eu estou atrapalhando vocês aqui. Ó. Deu para entender a montagem, não atrapalhei na hora da montagem, né? De 2 eu tiro 1, eu fico apenas com 1. De 3 eu tiro 8, não consigo. O que eu preciso fazer? Esse vizinho dele aqui vai precisar emprestar para ele, mas o vizinho dele não tem. O que ele vai fazer? Vai pedir para o outro vizinho. Esse vizinho aqui vai ficar valendo 6, vai emprestar para ele que ficou valendo 10. Ele vai ficar valendo 9 e vai emprestar para esse vizinho que vai ficar valendo 13 agora. 13 menos 8 dá 5. Muito bem, ó. Vírgula embaixo de vírgula, sem segredo, não tem erro aqui. Do 9, que ficou lá em cima, menos 2, a gente vai ficar com 7. 6 menos 2 é 4. Então, o resultado dessa nossa subtração é 47,517. Aqui a gente vai estar misturando na subtração números inteiros com números decimais. As regras devem ser mantidas as mesmas, que é vírgula embaixo de vírgula, iniciar a operação da direita para a esquerda, completar os zeros no final da escrita decimal. Nós vamos fazer tudo isso junto nos próximos exercícios. E quais são as observações que eu coloquei aqui? Adivinha? Manter a vírgula embaixo de vírgula, pode completar com zeros após a vírgula e no final da escrita decimal lá na direita do número, e a ordem da montagem importa. Nesse caso aqui, nós não temos a propriedade comutativa como na adição. Então, já vamos montando aqui. Ué, mas agora esse 12 aqui, como é que eu vou fazer vírgula embaixo de vírgula se esse 12 não tem vírgula? Ora, pessoal, o 12, a vírgula, ela subentende-se que está aqui. Por que ela subentende-se que ela está aqui, no número inteiro? Se fosse, por exemplo, um 12,3, eu teria que colocar a vírgula aqui. Se não tem o 3 nesse 12 aqui, o vírgula 3, ele simplesmente não existe, que é o nosso caso. Então, é 12, vírgula o quê? Os zeros que nós vamos completar. Por quê? Porque esse 0 e esse 3 são vizinhos da vírgula. Se o 0 do lado de cá é vizinho da vírgula, ele tem que ficar embaixo do vizinho de cima da vírgula lá, ó. 0 embaixo do 2. E aí o 3 aqui, 2, 1. Os vizinhos da vírgula aqui, o vizinho da vírgula dando para nós a condição de alinhamento aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai completar esse 12 aqui com quantos zeros? Com 3 zeros para ficar igual ao 321, que é quem tem mais casas decimais. E aqui a gente já pode fazer a nossa operação de subtração. 0 menos 1, eu consigo de 0 tirar 1? Não, precisa emprestar do amigo do lado. Também é um 0, precisa emprestar do amigo do lado. Também é um 0. O que ele vai fazer? Vai pegar desse 2 aqui. Esse 2 fica valendo 1, empresta para esse cara que fica valendo 10,
que vai ficar agora valendo 9, porque emprestou para esse aqui, que também vai ficar valendo 9, que emprestou para esse único, que fica valendo 10. 10 menos 1 é 9. 9 que ele ficou valendo menos 2 é 7. 9 menos 3 é 6. Aonde vai a vírgula aqui, ó? Vírgula embaixo de vírgula na subtração e também na adição. 1 menos 0 é 1. E 1 menos nada aqui embaixo é o próprio 1. Então, aqui, o produto dessa nossa operação de subtração é o 11,679. Nesse próximo exercício, a gente tem um número inteiro menos um decimal, com uma única casa. Então, aqui a gente vai armar junto, que é o 70. A gente já entendeu que a vírgula está logo depois que termina o número inteiro, menos o 6,9, vírgula desse número aqui embaixo de vírgula, e esse 6 aqui vai embaixo do zero, que é lá o vizinho da vírgula de cima, certo? 6,9. A gente arma essa operação desse jeito aqui. Completa com um único zero aqui, porque o 6,9 só tem uma casa decimal, e a gente começa a efetuar nossa subtração. Então, aqui, ó, esse zero vai precisar emprestar do lado. O lado não tem, empresta lá do lado, que fica valendo 6. Ele fica valendo 10, que passa a valer 9, porque empresta para esse daqui. 10 menos 9 dá 1. Vírgula embaixo de vírgula. 9, que ele ficou valendo, menos o 6 é 3. E o 6 menos nada aqui continua sendo 6. Então, o produto dessa subtração para nós é 63,1. E aqui a gente chegou ao final da nossa aula de subtração. A aula 1, junto com essa aula, vão fazer o total do nosso tema aí, que é adição e subtração. É importante que você veja as aulas na sequência, veja todas as aulas, porque como você viu nessa, existem várias coisas que a gente precisa conversar, várias dicas que a gente precisa deixar aí para vocês, e é importante então estar vendo todas as aulas na sequência. Se você gostou dessa aula aqui, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Isso é importante para a gente, faz a diferença. Até a próxima, pessoal, e a gente está junto. Valeu!